Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 38, irmãos. Desde que nós começamos no início do livro até hoje, né? Estamos no capítulo 2, estamos começando a igreja em Tiatira, e essa é a segunda mensagem sobre a igreja em Tiatira, cujo título é o Falar do Filho de Deus. Irmãos, nós já explicamos os irmãos, e os irmãos, é muito importante que os irmãos acompanhem as mensagens para que entendam que é uma continuação, que é uma mensagem vai se associando à outra. E explicamos que a igreja de Tiatira corresponde ao início do sistema papal, quando, no ano 500 e alguma coisa, né? Mas ser mais preciso, irmãos gostam de data, ser mais preciso, por volta do ano 590, por aí, mais ou menos, desta nossa era, depois de Cristo, instituiu o sistema papal, e aí foi a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, o qual é simbolizado pela Igreja em Tiatira. Então, a Igreja em Tiatira é a explicação sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E nós falamos para os irmãos que nessas mensagens nós vamos expor tudo aquilo que o Senhor está expondo, né, na igreja, em Tiatira. Nós vamos expor sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Nossa intenção, irmãos, não é falar mal, nossa intenção não é essa. Nossa intenção é simplesmente escrever aquilo que o Senhor está nos dizendo, tá? Nós vamos simplesmente dizer o que o Senhor disse, explicar o que o Senhor explicou. E, e o Senhor falou que nesta igreja foi o momento em que, da história da Igreja do Senhor, a Igreja Católica também faz parte da história da Igreja do Senhor, porque ali também há pessoas salvas, ela também é a Igreja do Senhor. Ah, não digo não um sistema maligno ali dentro, mas há pessoas. Nós vamos entender durante a leitura, ao longo das mensagens sobre a Igreja de Tiatira, nós vamos entender que ali há pessoas que o Senhor também salvou, há servos dele ali no meio. Sempre houve servos, ainda há vencedores ali no meio. Por isso, ela está incluída na história da igreja. Vocês sabem que a história, as sete cartas de Apocalipse, desde a igreja em Éfeso até a igreja de Laodiceia, conta a história da igreja. Então, passa pela igreja em Tiatira, que é a igreja católica, então ela faz parte também da história da igreja. Porém, e nós falamos também, antes de eu falar do porém, nós falamos também para os irmãos que a igreja católica, as últimas quatro igrejas, das sete igrejas, começando pela igreja católica, a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, que é a igreja católica, também a igreja apóstata, que se apostatou, se afastou da fé. O termo apóstata quer dizer o afastamento da fé. Então, é a igreja católica, que é representada pela igreja de Tiatira, a próxima igreja que vai vir, que é a igreja em Sardes, representada pelas denominações protestantes, a igreja em a igreja em Filadélfia simboliza a igreja segundo o coração do Senhor, está no centro da sua vontade. E a igreja em Laodiceia quer dizer que a igreja que se orgulhou, essas quatro últimas igrejas vão permanecer até a volta do Senhor. Então é importante nós entendermos isso. E eu estou, de novo, dando esses parênteses aqui para os irmãos, e eu tento tentar ser mais rápido um pouquinho hoje, se eu conseguir, quase que um milagre para mim, não é? Mas eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui para tentar explicar para os irmãos as coisas sobre a igreja, a Tiatira, a igreja católica. Mas eu quero lembrar para os irmãos que, apesar de ser coisas negativas, muitas coisas negativas, mas do negativo, das coisas, dos exemplos negativos e ruins, o Senhor quer nos ensinar coisas maravilhosas. O Senhor quer nos ensinar lições espirituais. Por isso, o Senhor permite que seja exposto a toda a situação da igreja em Tiatira, até mesmo para que sirva como exemplo para nós, como um modelo para nós negativo que nós não devemos seguir, que nós não devemos cair nessa situação. E também para mostrar para nós que o Senhor ele lida sempre
com a sua igreja. O Senhor, ele lida com as situações, tá bom, irmãos? Então, assim, por mais que seja pesado, as coisas é importante que nós saibamos, porque se nós não sabermos essas coisas, como nós poderemos, então, evitar de cair nessas situações? E vocês vão entender muitas coisas aqui para frente, muitas coisas mesmo, vão ficar claras para vocês como realmente a Igreja Tiatira, ela simboliza perfeitamente a Igreja Católica Apostólica de Roma, tá? Bom, nós falamos um pouquinho para vocês, se vocês se recordam, semana passada, eu vou dar uma leve recapitulação bem rápida, uma revisão bem rapidinha aqui, de um ponto só, porque é importante a gente continuar. Nós falamos semana passada que a cidade de Tiatira, na época de João, era uma das cidades, uma das 7 cidades ali, das 7 cartas que havia na Ásia Menor, atual Turquia. E nós falamos para vocês que a Tiatira histórica, aquela cidade de Tiatira que existia uma época, ela era famosa, dentre outras coisas, por produzir bronze e também por produzir um corante, não é? Um corante que ficou famoso, né? Que é a púrpura. Nós falamos isso para vocês. Então, eles produziam púrpura, que era um corante da época. E nós falamos para vocês também bem sobre essa questão da púrpura, que isso é tão interessante, irmãos, essa questão da púrpura, explicamos para vocês, não é? Porque a púrpura, muitas pessoas acham, eu também achava, e é bom vocês mudarem o conceito de vocês, que acham que a corante púrpura é vermelho. Não é. Corante púrpura, apesar de não ter uma definição claríssima do que qual é a cor púrpura, mas a púrpura vai mais para o roxo, tá? É uma mistura, da verdade, da cor vermelha com a cor azul. Então, essa é uma mistura, a mistura da cor vermelha com azul que dá a cor púrpura. A cor vermelha, na Bíblia, ela também é chamada de escarlate, né? Ou de carme vermelho carmesim. Aí sim. Então, o vermelho puro na Bíblia é chamado de escarlate ou carmesim, e a cor púrpura é a cor que corresponde mais ou menos ao roxo, tá? Que é a mistura da cor azul com a cor vermelha, dando um roxo. Então, é, na época da cidade de Tiatira, eles eram muito famosos por produzir púrpura. E aí, por que eu toquei nesse ponto com vocês? Porque o ponto principal da carta da igreja de Tiatira, eu quero que vocês prestem bem atenção nessas coisas, irmãos. Não é difícil de entender, mas exige que os irmãos prestem atenção, exige que nós prestemos atenção, tá bom? Não se distraiam. Então, a ênfase, os pontos principais da carta da igreja de Tiatira, nós já lemos com os irmãos, quando fala de uma mulher chamada Jezabel. Então, Jezabel, a maior parte dos versículos que o Senhor falou para a carta da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, versículo 18 ao versículo 29, que corresponde à carta, diz respeito a uma mulher, de respeito a uma mulher chamada Jezabel. E que em mensagens mais para frente nós vamos detalhar a questão de Jezabel para os irmãos, tá bom? Mas então, o que a igreja de Tiatira ela é associada então pelo Senhor com Jezabel, com a mulher. E essa mulher dentro da igreja de Tiatira, ela manda, ela que ensina, ela a si mesmo se declara profetisa. Ela não é profeta, profetisa, mas ela se declara profetisa. E ela não só ensina, como ela seduz, e ela comanda, e ela dá ordem, e ela faz e desfaz dentro da igreja. Então, essa mulher Jezabel, ela tem todo um domínio dentro da igreja em Tiatira, tá? E é justamente isso que é simbolizada para a igreja católica. A igreja católica ela é simbolizada por uma mulher. Vocês sabem que a ênfase, inclusive, da igreja católica, a ênfase principal é a adoração a Maria, a uma mulher. Então, a Maria é colocada dentro da Igreja Católica acima do próprio Senhor Jesus. Não no mesmo nível, mas acima, o que é um absurdo isso. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos entender melhor. Mas até colocada acima. E a ênfase, a adoração a Maria é imensa.
há todo um sistema baseado na pessoa de Maria. Você ora para Maria para que a mãe, então, tem poder sobre o filho, vai lá e fala com o filho. Você ora por Maria porque ela que tem todo o poder ali dentro. As pessoas dentro da Igreja Católica adoram mais Maria, oram mais para Maria do que para o Senhor Jesus, ou para o Deus Triuno, Pai, o Filho e o Espírito. Então, eles são adoradores, seguidores de Maria. Simbolizar até mesmo, né, por uma mulher. E não só isso. Quando nós terminarmos todo, eu já falei para os irmãos, quando nós terminarmos todas as 7 cartas, aí nós vamos voltar rapidamente e vamos dar uma mensagem sobre Mateus 13, que são as 7 parábolas de Mateus 13. E cada uma daquelas parábolas simboliza cada uma das 7 igrejas. E quando chega na igreja, na parábola de Mateus 13, que diz respeito à igreja católica, que a gente atira, lá conta a história de uma mulher que pegou fermento, escondeu um pouco de fermento, escondeu na farinha e levedou toda a massa. Então, em Mateus 13, essa mulher, mais uma vez, é Jezabel, é a igreja católica, que mistura fermento à pura palavra de Deus, que é a farinha, que é a Bíblia, e estraga tudo, tá? E se nós olharmos em Apocalipse 17 e 18 fala sobre a grande Babilônia. Babilônia ali é uma palavra feminina. E a grande Babilônia, ali em Mateus 17 e 18, principalmente Mateus 17, simboliza quem? Mateus 17 é a Babilônia religiosa, porque fala de uma religião. E em Apocalipse 18, é, fala da Babilônia material, que é a cidade de Roma. E vocês se recordam que a sede da Igreja Católica Apostólica de Roma, ou romana, é Roma, onde está o Vaticano, tá? Então, tudo isso é simbolismo da Igreja Católica. A grande Babilônia, inclusive, de Apocalipse 17, amados irmãos, é uma mulher. Agora, vamos ler lá, Apocalipse 17? Vamos lá. É interessante que vocês entendam isso. Vamos lá, Apocalipse 17. Vamos lá, abrir lá. Olha que interessante. Vamos ler, Apocalipse 17, versículo 1. Fala assim: Veio, claro que quando nós chegarmos no Apocalipse 17, vamos detalhar essas coisas com mais precisão. Aqui, o objetivo nosso aqui hoje é só dar uma pincelada rápida, tá bom? As mensagens com mais detalhes do Apocalipse 17 vão ser dadas em Apocalipse 17. Mas vamos lá. Vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, uma grande prostituta, é uma mulher. Meretriz quer dizer prostituta. E é grande. Ela não é pequena, ela é grande. E por que prostituta? Porque ela seduz e ela leva as pessoas, os servos de Deus, leva eles a cometerem prostituição, fornicação. E ela mesma está em fornicação. Ela tem vários maridos, vários homens, não é? A Igreja Católica é isso. Ela tem vários homens, ela adora várias pessoas. Ela não adora somente o Senhor, ela adora Maria, adora cada um dos santos, tem milhares de santos, milhares. Se você for ali no Vaticano, né, na praça que fica na frente ali do Vaticano, de frente à Basílica de São Pedro, e nós estivemos lá por 2 vezes, você pode ver na foto, né, tem um círculo branco assim que circula a praça, e em cima tem várias imagens, de um lado e de outro, no ângulo de 180 graus, várias imagens, né, na praça mesmo, em cima dos grandes arcos brancos. Cada uma daquelas imagens simboliza santos da Igreja Católica. E aquele ali é só um dos poucos santos, porque há milhares de santos da Igreja Católica até, tá bom? Então, ela mesma tem ela adora várias homens, ela tem vários homens, por isso ela é uma prostituta, não é? Mas vamos continuar. E ele fala assim: Vem mostrar-te-ei, estou lendo o Apocalipse 17:1, o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinda a sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta, uma mulher. Então, a grande meretriz, a Igreja Católica, a Igreja Tiatira é realizada por uma mulher, Jezabel. E aqui também é uma mulher, tá?
É uma prostituta, uma mulher. Viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora é que eu quero prestar bem atenção nesse versículo. Olha o versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Então, o que que essa mulher estava vestida? Ela estava vestida com vestida de duas cores, púrpura e escarlata. Então, justamente o que caracteriza também a cidade de Tiatira histórica. Na Tiatira histórica, eles fabricavam a púrpura. E a Igreja Católica, se você. E aqui, que essa grande prostituta está vestida de duas coisas, com púrpura e também escarlata. Púrpura é um roxo, escarlata é o vermelho. O que tem a ver com a Igreja Católica hoje? Se você observar, há uma linha dos bispos, há duas linhas dos bispos, né? Os bispos episcopais e os bispos cardeais, né? Os episcopais, eles se vestem de púrpura e os bispos cardeais se vestem de escarlata vermelho. Você sabia disso? Presta bem atenção, olha para a tela agora, eu vou espelhar para vocês. Vou espelhar, espero que dê certo. Toda vez que eu tento espelhar, nem sempre dá certo, mas espero que vocês consigam ver, tá? Me fale se estão vendo ou não. Eu vou abrir agora. Dá para ver sim ou não? Só uma pessoa só responde aí. Sim ou não? Sim. Sim, muito bem. Observe essa imagem. Essa imagem eu tirei da internet. Aqui, ó, tem dois bispos, tem os cardeais vestidos de escarlata e tem os episcopais vestidos de púrpura. Isso aqui é a cor púrpura, tá? Agora, olha só isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha a próxima imagem. Eu consegui mudar, né? Ó, olha essa imagem. Essa imagem aqui é o Papa Francisco, com o antigo Papa Bento, né? Isso aqui é o colégio dos cardeais, todos vestidos de escarlata, até a touquinha deles. E lá no fundo, observe, lá no fundo, tem os episcopais vestidos de púrpura. Eu tô com a setinha aqui, ó. Ó, púrpura, púrpura. Olha aqui, ó. Púrpura, 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 púrpura. Tá vendo a imagem lá no fundo? Púrpura. Eles se vestem de escarlata e púrpura. Como é interessante isso, não é? Vou parar agora a apresentação, depois, daqui a pouco eu volto com elas novamente. Então, é, por isso que é importante nós entendermos isso. Olha como isso é tão interessante, a questão da travestimento de escape público. Agora vamos voltar para a igreja em Tiatira, tá? Vamos voltar para o Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Irmãos, como eu disse na semana passada, das 7 cartas, a igreja em Tiatira é a carta que mais o Senhor falou. Tem a maior quantidade de versículos. Se você olhar nas 7 cartas, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a igreja Tiatira tem a maior quantidade de versículos. Parece para vocês, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versículos. Nenhuma das 7 cartas tem essa quantidade toda de versículos. Por que é que tem tantos versículos nessa carta? Porque a igreja em Tiatira, como ela chegou, quando a igreja chegou, na história da igreja, desde quando a igreja surgiu, lá em Atos, de Pentecostes, quando surgiu ali a primeira igreja de Jerusalém, até a última igreja da história da igreja, que é a igreja em Laodiceia, a igreja orgulhosa, da história da igreja, a igreja em Tiatira, que é a igreja católica, é quando ela chegou ao seu parte mais profunda, chegou no poço, do poço, do poço, do poço, no fundo do poço, chegou na degradação mais avançada, quando não sobrou praticamente nada. Existe vida? Lá existe, mas é tão pouca, que essa vida pouca é que está realmente guardando os vencedores ali. Mas chegou no fundo do poço, na degradação total, de tal maneira que o Senhor fala nesta carta que a gente atira, existe lá dentro as profundezas ou a profundidade de Satanás. Quando Satanás chegou no nível mais profundo, do profundo profundo. Está lá no versículo
24, Apocalipse 2, 24. Vamos ver. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? A doutrina que Jezabel ensina. O ensinamento de Jezabel. Que ensinamento é esse? O ensinamento da fornicação, da sedução e o ensinamento das coisas profundas de Satanás. Eles ensinam as coisas profundas de Satanás. Ó, que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Você se recorda que na igreja que antecedeu a igreja em Tiatira, que é o início, o estágio antes de surgir a igreja católica, a igreja em Pérgamo, havia o trono de Satanás. Na igreja em Pérgamo, Satanás ele reinava ali, ele tinha seu trono. Mas quando chegou na igreja em Tiatira, no Satanás não tinha só o seu trono, não. Agora ele tinha as coisas profundas, tinha a profundidade. E diante de tantas coisas profundas, irmãos, malignas, satânicas, o Senhor, então, ele vem em contrapartida falar. Por isso que ele fala muito, é o que ele fala mais. O falar do Senhor é para tentar, não, é combatendo todas as coisas profundas, malignas que há na Igreja Católica. Por isso, a igreja em Tiatira é a igreja que tem maior quantidade de versículos. É que o falar do Senhor é mais intenso, onde o Senhor fala expondo as coisas malignas que há ali. Então, sempre, irmãos, quando há um nível de pecado muito grande, o falar do Senhor também é muito intenso. Claro que quando há um nível de pecado, o Senhor pode se calar, mas quando o Senhor quer restaurar ali, o Senhor quer preservar os remanescentes, preservar os que são vencedores, o Senhor tem que falar expondo. Isso quer dizer, irmãos, que nada vai ficar oculto aos olhos do Senhor, nada. Nada que as pessoas praticam nas profundidades de Satanás, das trevas, ficará impune. O Senhor vai expor tudo à luz com o seu falar. O falar do Senhor sempre vai ser na medida necessária para expor o que também tem de muito profundo. Vamos entender as coisas malignas que a Igreja Católica chegou, né, que a gente atira, com a história de Joel, o livro de Joel. Eu acho isso muito interessante, muito rico. Vamos ler lá? Deixa sua Bíblia marcada aí em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos voltar daqui a pouco para Apocalipse 2. Vamos para o livro de Joel, Velho Testamento. Joel descreve muito, de forma muito preciosa essa situação. Então, eu queria que os irmãos abrissem, tá bom? No livro de Joel. Então, no capítulo 1, fala assim, versículo 1. Leia comigo, fala assim. Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. O Senhor tem que falar. Quando há coisas negativas, o falar do Senhor entra. É o falar do Filho de Deus. O Filho de Deus tem que falar. É, é a palavra do Senhor, não é de homem. Não é do filho do homem, é o filho de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Aí, ó, qual é essa palavra? Versículo 2. Ouvi isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Isso aqui são duas perguntas muito pertinentes. E essas perguntas são para nós hoje também, irmãos. Então, vamos entender essas duas perguntas. Aconteceu isso, essas coisas malignas da Igreja Católica, degradação da Igreja total, chegou à profundidade de Satanás. Aconteceu isso na época dos nossos pais, no passado, época dos nossos pais, quer dizer, no passado, lá no início da Igreja Católica, no ano 590, quando surgiu, e durante toda a Idade Média, que foi o ápice da degradação da Igreja Católica, né? O ápice da Igreja Católica foi na Idade Média, onde ela perseguiu, matou, derramou sangue dos mártires de cristãos, vendeu indulgências, os papas se corrompiam. Houve na história dos papas, você sabe, até um papa que era uma mulher disfarçada de homem. Houve um papa, mulher disfarçada de homem. Houve um papa, inclusive, que tinha ligação com coisas malignas, bruxaria. Houve, ao mesmo tempo, três papas ao mesmo tempo brigando um com o outro. Um papa, quando sucedia o outro, quando um papa morria, sabe o que ele fazia?
o Papa que morreu, aí surgiu o novo Papa, na Idade Média, né? Surgiu o novo Papa. Aí o novo Papa desenterrava o cadáver do Papa que morreu. Isso aconteceu, está na história. Até os historiadores católicos confessam isso. Desenterrava o cadáver do Papa que morreu para cortar os dedos do cadáver do Papa que morreu, que eram os dedos da bênção, e jogava no meio do rio. Ou seja, para anular tudo que o Papa anterior falou. Era uma maneira que eles faziam para anular o que o Papa anterior falou. A corrupção dos papas com a política, a corrupção. Houve esse papa, aquela mulher disfarçada de homem, que nomeou um cardeal de 8 anos de idade. Então, a degradação era terrível e máxima. Por que A que... internet tá fraca. Então, por que que houve tanta degradação? Agora, a pergunta é seguinte, Joel nos faz: aconteceu essas coisas no dia dos nossos pais, no passado, ou também está acontecendo isso nos nossos dias? Ou seja, a Igreja Católica foi terrível na época da Idade Média, ou ainda é terrível? Irmãos, irmãs, apesar que muitas coisas que aconteciam na Igreja Católica na Idade Média não acontecem hoje, é bem verdade isso, mas ainda é terrível. Esta semana, não sei se vocês viram o noticiário, essa semana, o Papa, numa reunião, portas fechadas, com os seus cardeais, lá em Roma, na Itália, ele disse para os cardeais pararem de aceitar, entendeu? Lá que ele disse em portas fechadas, né? Parar de aceitar nos seminários católicos os homossexuais, porque está lotado de homossexuais nos seminários católicos para virar papas. Está lotado. Ele mesmo disse isso, foi criticado, inclusive, por dizer isso. Quantos abusos que há na Igreja Católica atualmente de pedofilia? E muitos abusos. Quantos abusos de relacionamento sexual entre padres e padres? E muitos. Então a pergunta é: aconteceu essas coisas só no passado, nossos pais, ou acontece também nos nossos dias? Vamos continuar. Essa é a pergunta de Joel. Aí, versículo 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos. Tá vendo? Essas coisas negativas, irmão, nós precisamos narrar para os nossos filhos também. Infelizmente, nós precisamos saber essas coisas. E os filhos destes a outra geração. Agora, preste atenção o que, é que temos que narrar. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Então, primeiro veio tinha uma planta. Vamos entender. Havia uma árvore, certo? Essa árvore estava cheia de vida. Porque gafanhoto come árvore, tá? Gafanhoto não come bicho. Come árvore. Então, apesar que não tá explícito aqui nesse versículo que é uma árvore, obviamente é uma árvore, tá? Então, Joel está comparando a situação. Na verdade, tá, Joel aqui, o livro de Joel, é bem verdade que o livro de Joel aqui está se referindo à nação judaica daquela época, o judeu daquela época. Mas a aplicação é o mesmo para a igreja do Senhor, que está em degradação. Quando ela entra em degradação, como a igreja católica entrou no nível profundo, é o que aconteceu justamente com o povo de Israel na época de Joel. Então, o povo de Israel era comparado, no Velho Testamento, a uma árvore, a uma figueira, né? E hoje também vamos comparar a igreja do Senhor com a árvore também. Aí vem o gafanhoto. Gafanhoto aqui simboliza as coisas malignas, certo? O gafanhoto ele vem e ele vai lá, o cortador, e come a árvore. Começa a cortar a árvore e come. Mas ele não come tudo. Ele estraga a árvore cheia de vida, mas não estraga toda. E fica o resto ainda com vida. Aí vem o próximo gafanhoto, vem o migrador. E esse migrador vai lá e come o restinho que deixou o gafanhoto cortador. Aí já sobra pouco da árvore. E aí continua o versículo. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. Aí veio o terceiro gafanhoto, o devorador, para devorar o resto que ficou. Aí veio o quarto, e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Acabou com tudo. Então vem 4 gafanhotos. Vem primeiro o cortador, come. Aí o que sobra, vem o migrador, come mais ainda. Aí o que sobra, o resto fica sobrando um pouquinho, vem o devorador, come mais ainda. Aí quando o resto não tem mais nada, vem o destruidor, acaba com tudo.
Então, o que que nós podemos aplicar em relação à igreja do Senhor? Isso aconteceu na igreja de Tiatira. A igreja veio degradando desde a época, né? Houve uma certa degradação na igreja em época, mas eles se arrependeram. A igreja de Esmirna foi muito boa, foi a questão deles amar o Senhor, a ponto de morrer pelo Senhor. Aí começa a degradação da igreja em Pérgamo. Começa a vir um gafanhoto, primeiro gafanhoto, a igreja em Pérgamo, começa a vir um gafanhoto cortador, começa a cortar a igreja, que é cheia de vida. Vai perdendo. Aí não se arrepende, vem o migrador. Aí Deus manda o segundo gafanhoto, o migrador. Aí vem como o resto. Aí não se arrepende, vem o terceiro gafanhoto, o devorador, não se arrepende, aí vem o quarto, por último, vai o fundo do bolso, que é o destruidor, acaba com tudo. Aí entra no fundo do poço. Quer ver? Vamos ler agora, olha como é interessante, vamos ler Lucas 23, vamos para o Novo Testamento agora, Lucas 23. Lucas 23, abram por favor, irmãos, a Bíblia, Lucas 23. Lucas 23, no versículo 26, conta a história da crucificação do Senhor. Leiam, por favor, comigo. Eu vou ler para vocês. Lucas 23, capítulo 23, versículo 26. Fala assim. E como conduzissem o Senhor Jesus, levando a cruz, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiu numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, para essas mulheres batendo no peito e lamentavam, disse, presta atenção que ele vai falar. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, por vocês e o que virão depois de vocês, os vossos filhos. Porque dias virão que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Agora o versículo 31. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? O que você está querendo dizer com isso? O que você quer dizer com essa última frase? Porque se em lenho verde fazem isso, que se fará também em lenho seco? Você está querendo dizer que ele, o Senhor Jesus, era uma árvore cheia de vida. Era um lenho, uma árvore viva. Eu vou ler para vocês aqui, para entenderem melhor, na versão restauração. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem, tá? Fica melhor, irmãos, entenderem, mais didático. Vamos ver lá, Lucas 23. Vou ler para vocês, ó. No versículo 31. Eu falo assim. Olha nessa oração, é para vocês, ó. Fala assim. Porque se com a árvore cheia de seiva fazem isso, que acontecerá com a seca, a árvore seca? Aí vem a nota aqui do irmão Lee explicando. A árvore cheia de seiva representa o Salvador homem, que é o Senhor Jesus, que vive e é cheio de vida. A madeira seca, a árvore seca, representa as pessoas amortecidas de Jerusalém, destituídas da seiva da vida. Ou seja, é, é o princípio também, claro, diz respeito aqui, literalmente, à nação, os judeus, né? Se fizerem isso com o Senhor que é cheio de vida, o que farão com aqueles que não têm seiva nenhuma, que é as pessoas de Jerusalém, as filhas de Jerusalém, né? Mas isso aconteceu também com a igreja. A igreja estava cheia de vida. A igreja, ela é uma extensão de Cristo, irmãos. Lembre-se que a igreja e Cristo são uma coisa só. A igreja era cheia de vida, cheia da seiva, era árvore viva, mas de repente começou a entrar em degradação, degradação, degradação. Chegou o nível da igreja católica, apostólica, romana, que a gente atira, que ela tornou-se uma árvore sem seiva, seca. Se imagina o estrago que os gafanhotos fizeram então, nessa árvore. Então, irmãos, o que eu quero, começando mostrando para vocês isso, é a questão, como é sério esses pontos, como é sério isso. Nós nunca podemos perder a vida, nunca deixemos de tocar na vida e nunca aceitemos as coisas malignas. A principal lição é, irmãos e irmãs, nunca aceitem fermento, nunca aceitem fermento.
Vou repetir pela terceira vez. Nunca aceitem fermento, porque o fermento destrói toda a massa, destrói tudo. A vida vai embora. Não se pode permitir. Se você se perguntar assim, a Igreja Católica tem coisas de Cristo lá dentro? Claro que tem. É claro que tem. Tem farinha? Que farinha é? O que quer dizer farinha? Farinha simboliza Cristo, a pureza de Cristo. Há coisas puras de Cristo? Claro que tem. Mas, e nós vamos ver, na própria carta da Igreja de Tiatira, você vai falar que tem sim. Mas também tem muito fermento, são as coisas idólatras, são as coisas heréticas que a Igreja Católica permitiu. Que Jezabel, a mulher, ensinou e pratica. E isso vai destruindo, fermenta tudo, vai destruindo toda a vida. Vai virando uma árvore seca. Por isso é sério, tá? Agora vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Fala assim: o anjo da igreja em Tiatira escreve, dois pontos. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Mas antes, é que eu vou pulando algumas coisas, antes de eu você explicar esse versículo mais detalhe, eu quero explicar mais uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, tá? É a questão do significado da palavra Tiatira. Estava esquecendo, isso é muito importante, tá? Importante vocês entenderem isso. O que quer dizer a palavra Tiatira? A palavra Tiatira quer dizer, literalmente, é, quer dizer sacrifício aromático ou sacrifício incessante, ou seja, contínuo, que não cessa, que não acaba, que não para. Então, o que quer dizer a palavra Tiatira? Quer dizer, mais uma vez, gravem isso, sacrifício aromático, de aroma, de odor, ou sacrifício contínuo, incessante, que não para, tá? E isso realmente escreve perfeitamente a Igreja Católica Apostólica de Roma. Vocês se recordam, nós estamos começando aqui a Igreja de Tiatira, vocês se recordam que nas 7 cartas, o nome de cada igreja diz a condição dela. A igreja em Éfeso, a palavra quer dizer desejável. A igreja estava numa situação negativa, mas desejava que se arrependesse. E ela se arrependeu. A palavra Esmirna quer dizer mirra, morte. Foi o que aconteceu. Era uma igreja sofredora, de muito sofrimento, que muitos foram martirizados, morreram. A palavra igreja em Pérgamo quer dizer casamento, ou muito casamento. Foi quando a igreja se casou com o mundo. E aí, a fase da igreja em Tiatira quer dizer que é um sacrifício incessante, sacrifício que contínuo, sacrifício de aroma. Diz exatamente o que a igreja católica faz. Vamos entender melhor? Então tá, vamos entender melhor. Primeiro, vou explicar com mais detalhes para vocês entenderem, tá? A palavra Tiatira, isso aí eu acho muito interessante, porque por muitos e muitos anos, já ter ouvido várias mensagens sobre a igreja de Tiatira, nunca me explicaram com detalhe por que Tiatira quer dizer sacrifício incessante ou sacrifício aromático. De onde tiraram isso, essa explicação? Vamos explicar para vocês, tá? Então, a palavra Tiatira, no grego, vem de duas palavras. Vem de tuon e apeires, tá? Duas palavras gregas, tuon e apeires, que traduzido quer dizer aquele que nunca se cansa de apresentar ofertas sacrificiais. Inclusive, essa é a definição que Pember, o grande estudioso da Bíblia do passado, século XIX, Pember dá. Ele diz que o dois significados disso é aquele que nunca se cansa de apresentar ofertas sacrificiais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês mais detalhe ainda. Olhem para a tela, por favor. Olhem para a tela. Eu vou espelhar para vocês verem na tela, tá? Vocês entenderem o que é o significado dessa palavra Tiatira. Estão preparados aí? Vamos lá. Então, vamos lá. Olhando para a tela. Deixa eu pular aqui. Se eu souber como pula, né? Peraí. Tá. Vou passar. Vamos lá. Isso aqui eu tirei, vou mostrar para você uma fotografia que eu tirei do próprio grego, tá? Para vocês entenderem, tá? Então, dois exemplos. Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 9 a 17, conta a história, né? Está em Lucas 1, conta a história. Quer ver? Eu vou ler para vocês lá, Lucas, só para vocês entenderem, tá? O importante é que Lucas aqui conta a história de João Batista, né? Quando Zacarias, na verdade, pai de João Batista, quando o anjo falou com ele que ele teria um filho. Vocês se recordam disso? Então, vou ler para vocês aqui, rapidamente, só para vocês entenderem, né? Então, Lucas 1, no versículo 8,
quando fala a relação aqui, ó, vou ler para vocês. Ó. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus sacerdócio, na ordem de seu turno, então Zacarias é um sacerdote, tá? Os sacerdotes faziam o quê? Eles faziam sacrifícios constantes, tá? Sacerdote, você lembra do sacerdote do Velho Testamento? Eles faziam sacrifício, eles tinham que sacrificar lá no altar de bronze, no lado exterior, tinha que queimar o incenso lá no santo lugar, eram sacrifícios constantes, não podia parar nunca, tá? Aí fala aqui, ó, e aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdote, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, que é mais deles era um sacrifício, do incenso, queimar o incenso. Então tinha que fazer isso constantemente, nunca podia parar. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, do altar de incenso. Quando você clica no grego sobre a palavra altar, olha na tela aqui. O que aparece a palavra altar? O que é a palavra altar em grego? Altar, lembre-se que altar, irmãos, é onde se faz sacrifício. A palavra altar em grego, olha como é que chama, ó, tusiasterium, tá? Tusiasterium, que falando a forma aportuguesada é tisiastério, tá? Então, a palavra tusiastério em aportuguesada falando em português, né, se pronuncia tisiastério. E tisiastério é a origem da palavra tiatira, tá? Quer dizer o quê? Altar para matar e queimar as vítimas usadas no sacrifício. Altar de todas as oferendas queimadas que encontravam-se na corte do sacerdote no templo de Jerusalém. O altar de incenso que se encontra no santuário, no santo lugar. Então, a palavra altar quer dizer sacrifício. Era onde se queimava, tá? Em grego vem da palavra tusiasterium. Então, todo altar no grego é tusiasterium. E aí, a palavra incenso, aqui eu peguei um outro exemplo. Lá em Hebreus 9 fala do altar de incenso. Aí tá, qual pertencia um altar de ouro para o incenso? Aí eu cliquei em cima do incenso. Aí o incenso em grego é tumiasterium, tá? Que quer dizer, é muito semelhante, ó, a palavra. Quem está com o áudio aberto, por favor, o áudio Uma aberto. palestra, uma internet, O áudio aberto, por favor. falando sobre Apocalipse agora. Numa igreja, a gente atira. Pronto, fechei. Tive que parar aqui, mas vamos lá. Vamos voltar aqui, vou espelhar novamente, tá? Espelhando. Então vamos lá, voltando. Aí, observe aqui, irmãos, então, que a origem da palavra incenso e a origem da palavra altar é tusiastério ou tumiastério. Muito parecido, está vendo? Que é tisiastério que fala, que é a origem da palavra tiatira. Então, estou explicando para vocês que de onde vem o significado que tiatira quer dizer sacrifício contínuo, continuado, ou sacrifício aromático. De onde vem? Vem da palavra altar, do grego, tá? O altar era tusiastério, que é o tisiastério, tiatira, tá? E o incenso também ó. Incenso é o aroma. Quando você queimava o incenso, dava um aroma, tá? E a palavra altar quer dizer lugar onde você continuamente tem que fazer sacrifícios. Então, isso aqui foi só para explicar para vocês de onde vem o significado da palavra tiatira. Então, mais uma vez explicando para vocês, tiatira o significado da palavra tiatira. Tiatira quer dizer sacrifício contínuo, continuar, que nunca para, e sacrifício aromático. Agora, você pode me perguntar, bom, Gustavo, tudo bem, já entendi o significado da palavra tiatira. Agora me explique, por favor, o que tem a ver a palavra tiatira e sacrifício continuado, sacrifício aromático com a Igreja Católica Apostólica de Roma? Agora vocês vão entender, muito interessante. Você sabe o que quer dizer missa? Missa é o nome da reunião principal da Igreja Católica Apostólica de Roma. Você sabe o que quer dizer a palavra missa? Você nunca se perguntou, né? Quer dizer a palavra missa. Vamos ver agora? Ó, vou mudar aqui pro próximo slide. Presta atenção. Olha aqui, ó. Isso aqui é muito simples. Você vai no Google, joga lá. Isso aqui eu dei um Google para mostrar para vocês, tá? Botei assim, significado da palavra missa no Google. Olha só, aqui vai vir. Significado peguei dois Googles aqui para vocês verem. Ó, então vamos lá. Primeiro, missa, significado de missa. Presta bem atenção, ó. Celebração da Eucaristia na Igreja Católica. O que é Eucaristia? Eucaristia é a ceia. É o pão e o cálice, tá? Aí vamos lá, aqui, ó. Segundo a doutrina católica, cada missa é um
sacrifício verdadeiro, no qual o Cristo ressuscitado está presente corporalmente e no altar, como uma vítima que é oferecida outra vez pela igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. Para a Igreja Católica, amados irmãos, toda missa, eles fazem a Eucaristia. O que é a Eucaristia? Oferece o pão e o vinho. Eu já fui... Bom, por favor, cuidado com seus áudios, tá? Vigie os seus áudios. Eu tenho que sair aqui por causa dos áudios, irmão. Por favor, vigie os seus áudios, tá bom? Vou parar aqui, vou fechar o áudio. Por favor, verifique os seus áudios. Não abra os seus áudios, tá bom? Por favor. Vou ter que voltar aqui. Vamos voltar de novo, tá? Se toda vez que você abre o áudio, alguém abre o áudio, eu tenho que parar a apresentação e fechar o áudio. Por favor, tá? Cuidado com isso. Então, vamos lá. De novo. Mais uma vez. Voltando. Então, o que acontece? Na Igreja Católica, toda vez que se oferece, faz uma missa, eles fazem a Eucaristia, oferecem o pão e o cálice. Só que na doutrina católica, quando o sacerdote, que é o padre, que é considerado um padre sacerdote, tá? Eles são sacerdotes, são chamados sacerdotes, quando eles oram por aquela hóstia que simboliza o pão, e oram por aquele suco, ou vinho, né, que simboliza o sangue de Cristo, e depois que eles oram, na cabeça da Igreja Católica, o ensinamento é que aquela hóstia vira o corpo físico do Senhor. E aquele suco de uva ou sangue vira o sangue literal do Senhor. Essa é a doutrina que surgiu na Idade Média da Igreja Católica, chamada transubstanciação. Ou seja, que aqueles elementos feitos de farinha, que é só uma farinha, a hóstia, e aquele suco de uva ou vinho, que é só um suco de uva e vinho, depois que ora, muda de forma, vira outra substância, vira o corpo físico do Senhor, e o cálice, o suco de uva ou vinho, vira o sangue do Senhor, literalmente. Por isso a Igreja Católica ensina que você não pode morder a hóstia, tem que deixar a hóstia. Eu aprendi isso quando eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica. Deixar a hóstia desaparecer no céu da boca, né? Ela desfazer no céu da boca. Porque se você morder a hóstia, pode sair sangue ali. Sangue literal, tá? Então, toda vez que eles fazem a missa, toda missa tem a oferenda da hóstia, que é o pão, que é o corpo do Senhor, e tem a oferenda do sangue, que é o suco de uva lá, ou vinho, depende do que eles usam lá. Então, ao fazer isso, identificando que depois que olha que ali vira o corpo físico do Senhor, que é um absurdo isso, é uma heresia, e que vira o sangue físico do Senhor, que é uma heresia, ao fazer isso, eles estão fazendo isso para oferecer Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Então, ao dizer para a Igreja Católica, toda vez que eles fazem o pão, né, o pão e o vinho, eles estão oferecendo o Senhor novamente para morrer pelos nossos pecados. Como se o Senhor não tivesse morrido, como se estivesse morrendo de novo pelos nossos pecados. Toda missa o Senhor morre de novo pelos nossos pecados. Tanto é que eles pegam o pão, que é a hóstia, e misturam com vinho. Ao misturar o pão com o vinho, está simbolizando que Cristo está vivo. Eu expliquei isso para vocês. Na nossa reunião da Ceia do Senhor, amados irmãos, toda reunião nossa, o pão está separado do vinho. Nós nunca misturamos as duas coisas. Já observaram isso? E quando tem um pão separado do vinho, só de olhar isso, já entende que houve uma morte. Porque o pão simboliza o corpo de Cristo e o sangue simboliza o vinho. Como eles estão separados, quer dizer que morreu. Quando você tira o sangue de uma pessoa, por exemplo, aqui no meu corpo agora, o meu sangue está junto com o meu corpo aqui, eu estou vivo. Se tirar todo o meu sangue do meu corpo, separar o sangue do meu corpo, está separado, quer dizer que eu morro. Quer dizer que houve uma morte, tá? Nenhum ser vivo vive sem seu sangue. Tirou todo o sangue, ele morre. Quando nós vamos até o parte do pão, o pão e o vinho estão separados, indicando que o Senhor morreu. Nunca estão juntos. E nunca misturamos, tá? Indicando que eles estão mortos. A Igreja Católica não, ele mistura as duas coisas, dizendo assim, o Senhor está vivo e vai morrer agora por vocês, para perdoar o pecado de vocês. Então, resumindo, toda missa, eles sacrificam o Senhor Jesus para o pecado das pessoas. Então, para a Igreja Católica, o sacrifício do Senhor não foi uma vez por todas, não.
A Bíblia nos ensina que o Senhor morreu uma única vez, está consumado, de uma vez por todas. O Senhor não morre 2, 3 vezes. Não, não, isso é um absurdo. A morte do Senhor foi eficaz eternamente para perdoar todos os nossos pecados. Para a Igreja Católica, não, tem que morrer toda vez de novo. Você está entendendo? Então, toda missa, o que eles fazem é um sacrifício. Como eles fazem várias missas, esse sacrifício é contínuo, nunca para. E é um sacrifício de aroma, né? Que estão sacrificando o Senhor, confesso, queimando o Senhor em aroma, tá? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu espero que irmãos estejam entendendo essa questão, tá? Do sacrifício. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Vou ler para vocês, olha que interessante, tá? Eu vou ler para vocês aqui o que o Delcio Meirelles fala sobre essa questão. Achei muito interessante. Fala assim, ó, a interpretação de Pember parece encaixar melhor com o sistema romano da Igreja Católica Apostólica de Roma. A cerimônia principal da Igreja Católica é a missa, cujo significado é a transformação da hóstia no verdadeiro corpo e sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus declara que o sacrifício de Cristo na cruz foi de uma vez para sempre, nunca mais se repete. Está consumado, foram as suas últimas palavras antes de entregar o Espírito ao Pai lá na cruz. Todavia, no catolicismo, nosso Senhor é sacrificado uma e outra vez na missa. Esse parece ser o sentido da palavra tiatira, sacrifício contínuo, sacrifício consumado. Então, se você olhar aqui na tela, outra definição do Google aqui, ó. Essa definição de Google de missa é do dicionário Oxford. O que que fala? Olha só. Fala assim, na Igreja Católica, a celebração da Eucaristia, que é o sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, sacrifício, ó, feita no altar pelo ministério de um sacerdote, que é o padre. Então, toda missa, eles sacrificam o Senhor Jesus, feito por um sacerdote, no altar, lá na frente, que eles chamam de altar. Então, como há várias missas, na Igreja Católica é uma religião das missas, então há vários sacrifícios contínuos e aromáticos. Entenderam, irmãos? Então, agora você entendeu o significado, por que a palavra tiatira significa sacrifício contínuo e continuado, e por que a palavra tiatira, com essa definição, sacrifício contínuo e continuado, reflete perfeitamente o que a Igreja Católica faz? Então, a missa é um sacrifício, tá bom? Contínuo. E eu também peguei aqui, só para fechar essa apresentação, para não voltar mais nela, eu peguei aqui para vocês, vou voltar aqui, ó, olha para a tela. Se eu conseguir fazer voltar, né? Estou voltando? Bom, olha para a tela. Isso aqui, opa, deixa eu voltar. Isso aqui eu peguei, ó, do Google, é muito fácil você pegar, tá? Isso aqui são coisas recentes. Aí que eu digo para vocês, que lá em Joel fala, isso aconteceu nos dias dos nossos pais, na época da Igreja Católica, lá na época medieval, que era terrível, ou também acontece nos dias de hoje. Que são coisas recentes. Olha como a Igreja Católica chegou no fundo do poço, como tem as coisas profundas de Satanás. Olha o que está escrito aqui, ó. Isso aqui é do Google. Isso aqui não é fake news, não, tá? Ó, G1. Isso aqui foi, ó, essa história do G1 aqui, tá no jornal do G1 da Globo, né, lá, dia 18 de dezembro de 2023. Lançar isso aqui, ó. Em decisão histórica, o Papa Francisco autoriza bênção para casais do mesmo sexo. Ele autorizou os padres, autorizou os padres a abençoar casamentos do mesmo sexo. Isso aqui já é definido, tá? Ó, não com os mesmos rituais que os padres fazem, casamento entre um homem e uma mulher. Não da mesma maneira, mas abençoa. Tá? Então, se chegar um casal lá homossexual, está abençoado. Ó, a Santa Sé registra em documento oficial as regras para abençoar casais do mesmo sexo e casais em situação irregular diante da igreja. Pronto. Aí, olha essa outra notícia aqui, ó. Olha essa outra notícia aqui. Fala assim: Papa diz que mulheres trans são filhas de Deus. Hein? Isso aqui, ó. Ano passado, ó, 4 de agosto de 2023. Em entrevista à revista espanhola, Pontífice respondeu a críticas por haver recebido transexuais em audiência demandada no Vaticano. Ele criticou também a resistência da Ucrânia e fala outra coisa da guerra da Ucrânia, tá? Então, o Papa agora diz que todas as mulheres trans, lésbicas, são filhas de Deus. Então, olha o nível da degradação. Isso quer dizer que, observem, isso quer que vocês observem bem.
Quem é que está dizendo isso na Igreja Católica aqui? Quem que manda na Igreja Católica? Quem deveria mandar na Igreja Católica? Quem deveria mandar na Igreja Católica deveria ser quem? Quem deve mandar na igreja, na verdade? Vamos, não na Igreja Católica, vamos na igreja. Na igreja. Quem é que deve falar na igreja? Quem deve ter autoridade na igreja? Quem deve definir tudo na igreja? São os homens ou é o Senhor Jesus? Irmãos, na igreja, o falar que há na igreja é o falar do Filho de Deus. Somente o Senhor pode definir qualquer coisa na igreja. Lembre-se, na igreja, a igreja ela é representada pelo corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, mas ela tem um cabeça, e esse cabeça é o próprio Cristo. Então, a igreja, Cristo e a igreja é representado na Bíblia, no Novo Testamento, por um homem. Paulo comparou Cristo e a igreja com um homem, com um novo homem, cujo Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Mas quem fala na igreja, quem dá ordem, quem dá autoridade, quem define o que pode e o que não pode na igreja, somente pode ser a cabeça da igreja, que é Cristo. Só o falar do Filho de Deus que importa na igreja. Só ele pode falar, ninguém mais pode falar. Porém, na igreja católica é diferente. Na igreja católica, quem ordena lá não é mais o Filho de Deus. O Filho de Deus não tem autoridade lá. Quem fala na igreja católica é a própria igreja. É a própria Jezabel, é a mulher que fala, é representada pela igreja. É a Santa Sé, que é uma mulher, ó. Ou seja, quem define é o Papa, não é a Bíblia. O que define na igreja católica não é o falar de Deus, não é a palavra de Cristo, não é o que a Bíblia fala, não é o que o Senhor fala, é o que o Papa fala, o que a igreja fala, o que as ordens da igreja. Então há uma mulher dentro da igreja, não uma mulher fisicamente falando, há uma mulher que é representada pela igreja católica, que ela tem autoridade na igreja acima do Senhor. Olha aqui, ó, quem falou que pode ter casamento de homossexuais? O Papa falou que pode. Mas a Bíblia fala que pode? Nunca! A Bíblia permite isso? De maneira nenhuma. Mas o Papa permite. A Igreja Católica permite. Então quem manda na Igreja Católica? É a Bíblia ou é o homem? Quem define? Qual é o falar que tem poder na Igreja Católica? É o falar do Filho de Deus ou é o falar de uma mulher chamada Jezabel? Olha essa outra notícia. Papas e mulheres transam o Filho de Deus. A Bíblia diz isso? Primeiro, Filho de Deus na Bíblia são somente os homens e mulheres que se convertem ao Senhor. Quem não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que são criaturas feitas por Deus, nem filhos de Deus não são. Quando alguém se converte, ele pode ser um assassino, prostituta, pode ser um prostituto, pode ser um homossexual, pode ser quem for. Ao se converter, aí sim torna-se o filho de Deus. Mas agora ele se converteu, ele mudou, é uma nova pessoa, é uma nova criatura. Nova criatura, não é mais uma velha criatura, é uma nova criatura, é um filho de Deus. João capítulo 3 fala que aquele que aceita o Senhor, ele nasce de novo das coisas espirituais, não tem nada a ver mais do passado, é outra coisa. Claro, para Deus não importa se você no passado, antes de converter, era um homossexual, era um prostituto, era bonzinho, era o que fosse. Era ótimo homem ou péssima pessoa. Tinha pecados grosseiros ou pecados refinados. Ao converter, você nasce de novo. Tudo é passado. Todas as coisas ficaram para trás. Você já agora você é uma nova criatura. Lá em Coríntios, Paulo fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nasceu de novo. Então, aí sim são filhos de Deus, mas tudo no passado ficou para trás, é deixado para trás. Não é mais homossexual, não é mais assassino, não é mais prostituto, nem prostituta, não é mais nem o velho, não é nem o velho Gustavo agora é o novo Gustavo em Cristo, está em Cristo. Entenderam, irmãos? Eu vou sair aqui da espelhamento, voltando para cá. Agora vamos voltar para a Bíblia mesmo. Agora vamos ler os. Agora que eu já expliquei para vocês todos esses conceitos, muito importante para que os irmãos entendam. Agora vamos ler o versículo. Apocalipse 2:18 fala assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Vou abrir um parênteses. Já expliquei para os irmãos várias vezes, mas quando eu começo cada igreja, eu preciso explicar de novo para vocês. Sempre das 7 cartas, todas as 7 cartas é assim. O Senhor começa a carta falando algo de si próprio, dele, do Senhor.
Senhor começa falando características dele para aquela igreja. E por que o Senhor fala características dele? Porque o que ele fala, o que o Senhor é o que a igreja precisa ouvir. É o remédio para curar a igreja. É o que pode salvar ali na igreja. Então, na igreja, por exemplo, vou dar exemplo para vocês, né? Na igreja em Éfeso, o Senhor fala que ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão, e anda no meio dos candeeiros de ouro, ou seja, o Senhor é aquele que pode, olha a condição da igreja em Éfeso, estava caindo em multidão e pode restaurá-la. Na igreja em Esmirna, o Senhor fala que ele é aquele que vive, que morreu, mas está vivo, porque na igreja em Esmirna, os irmãos estavam passando por morte, estavam sendo martirizados. O Senhor está encorajando eles, falando assim: olha, eu também morri, mas eu ressuscitei, estou vivo. Vocês também serão ressuscitados por mim. Na igreja em Pérgamo, que é a igreja, cabelo da igreja comum, o Senhor fala que ele é a espada, que tem a espada afiada, 2 gumes. Por quê? Para separar, a espada é para separar, penetrar na igreja casada com o mundo e separar esse casamento, tirar o mundo da igreja, por meio da palavra do Senhor. E aqui na igreja em Tiatira, o Senhor fala que para a igreja que ouve a voz da mulher Jezabel, que ouve mais a mulher Jezabel, o Senhor fala que ele é aquele o filho de Deus. Isso é para mostrar para a igreja católica, Tiatira, que Maria não é quem manda na igreja, deve mandar na igreja, mas o Senhor. Vocês sabem que a Maria é tão idolatrada de forma negativa na igreja católica, né? Tão que eles falam que Maria está acima de Deus. Até mesmo na oração de Maria, vocês sabem disso, né? Quem for católico, né? A gente vai até esquecendo, né? Aí fala, tem uma parte que fala assim: Santa Maria, Mãe de Deus. A Maria cheia de graça, diz que o fruto volta entre as mulheres, o fruto volta entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Que absurdo herético. Deus tem mãe? Maria, ela foi mãe do homem Jesus. Jesus como filho do homem. Ela sim foi mãe dele como homem na sua humanidade. Mas Cristo, na sua divindade como Deus, Maria era uma serva dele. Maria tinha ele como seu Senhor, como seu Salvador. Ou seja, o Senhor também precisava salvar Maria dos seus pecados. O Senhor também morreu para salvar Maria dos pecados dela. Maria nunca poderia ser como homem, mãe de Deus. Deus tem mãe? Quem é a origem de Deus? Ao dizer que Maria é a mãe de Deus, está se colocando falar de Maria acima do próprio Deus. Mãe está acima de filho. O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, na igreja católica, tem alguém acima desse Deus triuno. Chama-se Maria, mãe de Deus. Vamos ler lá, Lucas? Olha o que Maria fala. Vamos lá. Vamos ver o que a própria Maria fala na Bíblia. Maria fala. Vamos ler lá. Vamos para a Bíblia. Para nós, irmãos, da igreja, quem fala é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, irmãos, vamos ler primeiro. Senão eu fico pulando. Vamos ler lá. Olha só. Certo? Então, Lucas capítulo 1, versículo 46. Olha aí, versículo 39. Olha só, presta bem atenção, irmão. Vamos ver o que Maria fala sobre o Senhor Jesus. Maria visitou Isabel, que era prima dela. Isabel é a mãe de João Batista, né? Então, já estava grávida Isabel de João Batista. Então, vamos ler o versículo 39. Naqueles dias, expondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, Isabel ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres. Daí que a Igreja Católica tirou esse versículo. Ó, veja aqui, na oração para Maria, que é um absurdo você orar para uma mulher, né? Mas vamos lá, orar para um ser humano, começa lá.
Ave Maria cheia de graça, bendita és fruto entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essas frases foi tirada da Bíblia. Isso que essa frase, isso é farinha, é algo puro, é Cristo, tá certinho, tá? Olha aqui, ó. Ouvindo essa oração, falou assim, exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, que é Jesus. Isso é bíblico? É. Isso é farinha? É. Isso é maravilhoso, de fato é. Realmente, Maria foi abençoadíssima. Foi um privilégio, uma honra para Maria de ter todas as mulheres nessa terra. Deus escolheu ela para ser a mãe do Salvador homem, aquela que traria Cristo para essa terra. Irmão, isso é um privilégio muito grande. Realmente, Maria é alguém que com certeza, tem um lugar muito especial no propósito eterno de Deus. Com certeza, foi uma irmã muito preciosa. Foi uma serva do Senhor. Certamente vai ser muito valorizada pelo Senhor por toda a eternidade. Podemos dizer que cremos, né, até uma vencedora, não é? Aí continua. Versículo 4. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ó, vamos lá, lê com calma. Ela fala assim, Isabel fala para Maria: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então ela está falando assim, Isabel, e Maria não sabia de nada, que estava grávida ainda, pelo jeito, né? Aí, Isabel vira para ela e fala assim, ou sabia, não sei se, ou talvez já soubesse, né? Ah, não, já sabia sim, o anjo já tinha falado, né? Para Maria que ela estaria grávida, assim. É verdade, o versículo anterior já sabia. Mas vamos ver o versículo. Vamos ler o versículo 38, só para ficar mais claro. Então disse Maria, o anjo, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, Maria, quando o anjo anunciou para Maria que ela daria a luz a Jesus, ela falou assim: eu sou a serva do Senhor. Aí ela vai visitar Isabel, a prima dela. Isabel vira para ela e fala assim: de onde você está vindo? Você é a mãe do meu Senhor. Quem está no teu ventre aí, Maria? É o meu Senhor. Aí continua. 44. Pois logo que chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, aí a Maria faz o cântico dela. Olha o que Maria fala. Então disse Maria, presta atenção, irmãos, 2 pontos. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou Olha só, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando ela disse isso em Deus, meu Salvador, está se referindo a quem? Ao próprio Senhor Jesus, que está ali no ventre dela. Esse Jesus que estaria no ventre dela era o Deus dela e o Salvador dela. Ela não está se referindo a Deus Pai, está se referindo a Cristo que estava no ventre dela. Porque quando o Senhor Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, olha, vamos ler para Mateus capítulo 1. Vamos entender isso mais claramente. Ó. Vamos para Mateus capítulo 1. Volta lá, Mateus capítulo 1. Olha só. Versículo 18, Mateus 1, 18. Fala assim. Vamos pular, 21. Fala assim. Ela é Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, ou seja, ele será o Salvador. Então, quando Maria, lá no Cântico de Lucas, falou que a alma dele agradecia no Deus e Salvador dela, ela está se referindo ao Jesus que estava no ventre dela. Porque o Senhor Jesus tem um nome, ele chama-se Jesus. O nome de Jesus quer dizer Salvador. Ou a salvação de Jeová. Jeová, o Salvador, ou a salvação de Jeová. Deus, Salvador, a salvação de Deus. Isso é Salvador. Mas o Senhor tem um outro nome. Além do Senhor Jesus ter o nome de Jesus, quer dizer, salvação, Salvador, também tem um outro nome, que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, os dois nomes do Senhor mostram quem o Senhor seria. O Senhor seria o Salvador e o Senhor seria Deus com os homens. Então, quando Maria disse que o Espírito dela se engrandecia em Deus, nos Deus dela, o Salvador dela, está se referindo a Cristo no seu ventre. Que ele era Jesus, o Salvador, e era Emanuel, Deus com os homens agora. Já estava com Maria ali, tá? No seu ventre. Olha, continua o versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Então, o Senhor tinha dois nomes. Jesus,
que é Salvador, ou Emmanuel, Deus conosco. E aí, quando lá em Lucas, mais uma vez, para terminar, Lucas, quando Maria fala o cântico lá em Lucas capítulo 1, versículo 46, ela fala: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Então, amados irmãos, veja, isso é a pura palavra de Deus. Mas quando a Igreja Católica começa a oração para Maria, né? Bendito é o fruto, até aí é puro, puro, né? Aí quando chega no meio da oração, Santa Maria, Mãe de Deus, aí ela botou o fermento. É a mulher botando o fermento. A mãe do próprio Deus. Então, irmãos, voltando para Apocalipse capítulo 2, estou terminando já. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, quando fala assim, o Senhor falou assim, estas coisas diz o Filho de Deus. O Senhor está dizendo assim para a Igreja Católica, assim, para que a gente atira. Olha, a Igreja Apóstata está dizendo assim, olha, quem manda, deve mandar na igreja, é o falar não de Jezabel. Não é o que o Papa decide, não é o que a igreja decide, não é o que a Santa Sé decide, é o que o Filho de Deus fala. E eu sou superior a Maria. Maria é só uma mulher, mas eu sou o próprio Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. O que eu falo é Deus falando, eu sou o Filho de Deus. O Senhor não falou aqui para a Igreja Católica que ele era o Filho do homem. Aqui, essas coisas diz o Filho do homem. Não, ele fala, essas coisas diz o Filho de Deus. O que o Filho de Deus fala? Vamos ver. Vamos ver duas pessoas. O Filho de Deus está muito acima de qualquer homem. Entendeu, irmãos? Acima de Maria, qualquer homem. Vamos entender tanto que é precioso essa história do Filho de Deus. O que eu falar do Filho de Deus? Vou terminar o versículo só para nós entender. Fala assim, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essas duas características que eu falo para a igreja Tiatira, a igreja católica, que é os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido, vou deixar para a próxima mensagem. Eu vou terminar aqui falando só sobre o falar do Filho de Deus. O que o Filho de Deus fala para a igreja católica? Claro, é tudo que vai ser falado aqui na casa da igreja de Tiatira é o falar do Filho de Deus, tá? E tudo que vai acontecer aqui na igreja de Tiatira, todos os versículos até o final, é o Senhor falando e queimando com seus olhos e pisando e julgando com seus pés de bronze, tá? Então, tudo que vai acontecer aqui é o falar do Filho de Deus com os olhos queimando e os pés destruindo, julgando, tá? Por isso, entendam que todos os versículos que a igreja Tiatira, tudo que vai acontecer nas próximas mensagens, tudo isso, lembre sempre na sua cabeça, é o falar do Filho de Deus com os olhos de fogo e os pés de bronze. O que os olhos queimam, os pés destroem, tá? Agora, eu quero que, antes de falar nisso, quero falar um pouco mais do falar do Filho de Deus. É uma coisa preciosa, para terminar, irmãos. Vamos rapidinho. Vamos lá, João Batista. Vamos lá para João. João, eu vou circular bem rápido com os irmãos aqui, tá? Porque eu já gastei muito tempo dos irmãos. Vamos lá, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 15. Olha o testemunho que João Batista dá do Senhor Jesus. Lembre-se que, vocês sabem, João Batista era primo do Senhor Jesus, tá? Porque ele era filho de Isabel. De certa forma, eles foram criados, cremos juntos, né? Ou tinham contato durante a infância. Correto? Não concordam comigo? Mas aqui, João Batista fala que ele não conhecia o Senhor Jesus. Como assim? Você é primo dele? Como é que você não conhece ele? Cresceu juntos, estavam juntos, mas você não conhece o Senhor Jesus? Porque o testemunho, presta bem atenção, o testemunho que João Batista dá aqui, em João capítulo 1, não diz respeito a Jesus como homem, como filho de um homem, mas Jesus como filho de Deus. Como filho de Deus, com Jesus como filho de Deus, ele está acima de todo e qualquer homem. Até então, João Batista não conhecia Cristo como filho de Deus, conhecia como filho do homem. Lembre-se que o Evangelho de João, que está escrito aqui, o Evangelho de João mostra Cristo como Deus. A característica do Evangelho de João é Cristo como Deus que veio ser vida ao homem. Aí então, fala aqui, João capítulo 1, versículo 15, fala assim, João testemunha a respeito dele do Senhor Jesus, exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, contudo a primazia, depois de mim, contudo, a primazia, peraí, vou ler de novo.
Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Já existia antes de mim? Quem nasceu primeiro? João Batista ou o Senhor Jesus? Quem é mais velho, humanamente falando? Obviamente, João Batista. Isabel ficou grávida primeiro do que Maria. Acabamos de ler lá em Lucas. Então, João Batista ele era mais velho do que o Senhor Jesus. Mas aqui, João Batista está falando que o Senhor Jesus existia antes dele. Mas peraí, como que existia antes dele se ele é mais velho que o Senhor Jesus? Ele é mais velho que o Senhor Jesus. João Batista é mais velho que o Senhor Jesus, homem. Mas o Senhor Jesus, como Deus, existia eternamente, muito antes de João Batista imaginar existir. Entenderam, irmãos? Aqui ele tá testemunhando sobre Cristo como Filho de Deus. Continuando, 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O Senhor, como Filho de Deus, ele veio trazer a graça e a plenitude de Deus para nós. Tá? Ó, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, nenhum homem, ninguém. O Deus unigênito, está falando de Cristo. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Espera aí, parece que o versículo está escrito errado, não parece não? Lógico que não está, estou fazendo memória de maneira de falar para vocês entenderem. Se você ler o versículo da maneira que é no nosso entendimento tradicional, a gente diria que o versículo deveria ser escrito de forma diferente. Deveria ser assim, quer ver? Ó? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, que o Pai é Filho, é quem o revelou. Então, se a gente for ler de uma maneira segundo o nosso entendimento, a palavra correta deveria ser o Filho unigênito. Mas aqui, João Batista fala que ele não é o Filho unigênito, ele é o Deus unigênito. Ou seja, João Batista está falando que Cristo é Deus. João Batista, referindo a Cristo como Deus, não conhecia ele. Olha, vamos continuar. Vamos continuar vendo aqui, ó. Quer ver? Ó? Versículo 29, pula para 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí é o que ele fala: é este a favor de quem eu disse. Após mim, ele está repetindo o que ele fala. Quem eu disse, ele está repetindo o versículo lá do versículo 15. Ó, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, é Cristo como Deus. Eu mesmo não o conhecia. Ele não conhecia Cristo como Deus, conhecia Cristo como homem, era primo dele, homem. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. 32. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, João está descrevendo Cristo como Filho de Deus com duas características. Ele é o Cordeiro e ele é a pomba. Ele é o Cordeiro e a pomba. Tá? Como Cordeiro, Cristo veio como derramar seu sangue por nós, nos perdoar os pecados. E Cristo, como a pomba, ele veio dar a vida. A pomba veio, o Espírito vem dar vida. Então, ele é o Cordeiro e a pomba, que perdoa os pecados, que dá vida. Vem morrer por nós e vem nos dar vida. Isso é o que o Filho de Deus fala. Todo falar do Filho de Deus é: Deus, me tornei um homem. O Filho de Deus tornou-se o Filho do homem para morrer pelos homens, para fazer os homens terem a vida de Deus, estarem cheios de Deus. Ter o Espírito, estar cheio do Espírito, como uma pomba, tá? Ó, 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, esse é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Deus que veio como um cordeiro. E é Deus que veio como uma pomba. É o Deus triuno. O Pai veio no Filho como cordeiro. E o Espírito veio no Filho para dar vida como a pomba. Ele é cheio do Espírito. Ele é o cordeiro e a pomba. Ele é o
que morreu por nós e também que deu vida para nós. Quando o Senhor morreu na cruz, lá em João 19, fala que o soldado cortou do lado do Senhor, fluiu sangue e água. Sangue é para perdoar os pecados, é o cordeiro. Água é a pomba, é o Espírito dando vida, para dar vida para nós. Ou seja, por que eu estou dizendo isso, irmão? Para dizer o seguinte, quando o Filho de Deus fala, o falar do Filho de Deus é o falar que transmite o sangue para nos perdoar e nos dar vida como a pomba, tá? Para nos dar vida. Quando o Senhor falou para a igreja Tiatira que ele era o Filho de Deus, todo o objetivo do Senhor, na verdade, era para que a igreja católica se arrependesse, a igreja Tiatira se arrependesse dos seus pecados e recebesse também Cristo como a vida, tá? Vamos lá para o versículo. Isso é em João. Agora, olha, vamos lá para o João capítulo 5. João 5. Rapidinho, irmão. Agora eu vou ser bem mais rápido aqui. João 5. Olha o que você falou em João 5, ó. Quer ver? Versículo 25. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. O próprio Senhor Jesus falando, João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Quando o Filho de Deus fala, a voz do Filho de Deus, quando o Filho de Deus fala, o que ele fala? Ele fala a vida de ressurreição para levar toda pessoa que está na morte, sair da morte e viver. Quando o Senhor falou, o Filho de Deus estava falando que a gente atira, era para transmitir a vida, para que houvesse vida. Porém, como a Igreja Católica não se arrependeu, nós vamos ver isso aí, que ele não se arrependeu, deu até tempo para eles se arrependerem, só deu 1000 anos de arrependimento para a Igreja Católica, não se arrependeu, aí o Senhor então vem julgar, tá? Mas o remanescente que está dentro da Igreja Católica que se arrependeu, o remanescente que ama o Senhor, esses ganharão a vida. Esses ouvirão e ganharão vida. Entenderam, irmãos? O falar do Filho de Deus é o falar para transmitir vida, tirar toda a morte. Esse é o falar que o Senhor fala conosco hoje também. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Eu espero que irmãos tenham entendido a questão da preciosidade do Filho de Deus. E só para terminar bem rapidamente aqui. E o que é o falar do Filho de Deus na verdade? O falar do Filho de Deus, o que é? É a palavra de Deus. O falar do Filho de Deus é a própria Bíblia. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, quando Deus fala, ele fala por meio do Filho, por meio de Cristo. Cristo é a própria palavra de Deus. O Filho de Deus é o próprio Cristo. E Cristo é a própria palavra de Deus. Então, ou seja, quando Deus fala, Deus está falando por meio do Filho. Ou seja, o falar do Filho de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, que veio para julgar, nos expor, também trazer perdão para nós e nos dar a vida. Tá bom, irmãos? Isso é o falar do Filho de Deus. Se você for ler em Hebreus capítulo 1, só para terminar. Eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Hebreus capítulo 1, eu vou só ler, tá? Mostra mais ou menos o que eu falo do Filho de Deus, é a própria Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Fala assim, Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, no passado Deus falou pelos profetas. Nesses últimos dias, ou seja, hoje, no Testamento, esses últimos dias, a expressão hebraica que quer dizer hoje, no Testamento, nos falou pelo Filho. Filho de Deus aqui. Deus fala pelo Filho. Ou seja, o que o Filho de Deus fala quando ele fala? Deus. Ó, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, o Filho de Deus, que é Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, né, morreu como cordeiro, assentou-se direito à majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, irmãos? Então, falar do Filho de Deus é hoje a palavra de Deus. Jesus é o Senhor.